vocês. Bom dia, pessoas do Instagram. Estamos aqui nessa live. E aí eu vou dar início a essa live aqui. Já o pessoal da Austrália aí também. Nós estamos num fuso totalmente contrário teu, cara. E essa live aqui é da série que eu estou fazendo com vocês, denominada, eu já convidei a doutora Cláudia Costa, reumatologista, para estar aqui com a gente. Aí, Claudinha acabou de sair. Tá aí. Tô aqui, Olá, tô aqui. Olá, então, bom dia. Bom dia. E fui eu que estava ainda aceso aqui. Tá bom. Sem mais delongas, eu não vou perder muito tempo, porque temos muito bate-papo para fazer aqui, mas eu quero primeiro fazer-los Ainda mais eu e todos você, bem-vindos. conversador. Fazer todos bem-vindos, pessoal. Esse aqui é mais um episódio da série Quebrando as Diretrizes, uma série que tem um nome um pouco até mais lúdico aí, para que a gente possa extrapolar tudo aquilo que vocês costumam ouvir já naturalmente, tradicionalmente, aquilo que todo mundo já sabe. Então, nós estamos trazendo aqui, já é o sexto encontro que eu estou fazendo, todas as sextas-feiras às 7h30 da manhã, o sexto encontro, e eu viro um entrevistador aqui, e eu tenho, então, sempre como convidado especialistas, que são pessoas, eu vou tirar os comentários, senão vai ficar travando, que são pessoas que são especialistas nas suas áreas, né? Já trouxe um nefrologista, depois um oncologista, depois um urologista, depois uma pediatra, depois trouxe uma dermatologista e agora estou com uma reumatologista nessa série onde a gente coloca aquilo que não é falado para vocês, aquilo que geralmente a maioria das pessoas tem dificuldade de ouvir nos consultórios médicos das especialidades, ou por conta de um conhecimento um pouco mais engessado que a gente tem na medicina, que ele é importante como base, né, para a gente poder depois andar sozinhos, que são os protocolos, que são as diretrizes, mas que muitos dos nossos colegas acabam ficando um pouco mais presos nessas diretrizes e para alguns casos as pessoas então ficam bastante limitadas quanto às opções terapêuticas, né, quanto às escolhas que elas podem ter. Elas acabam não tendo escolha, o que não é oferecido a elas, tá? Então hoje nós vamos falar de doenças autoimunes. E antes que vocês comecem a perguntar aqui no Facebook ou no Instagram, porque essa live ela fica salva no Facebook e fica salva no YouTube. No Instagram ela fica só por 24 horas se vocês quiserem compartilhar. Antes que comecem a perguntar aqui no Facebook, que eu já sei que vão começar, vão no finalzinho separar um pouquinho, no final separar um pouquinho para essa questão do coronavírus aí, em função do momento que a gente vive. Não é o propósito dessa live aqui, apesar de que a live vai ter que falar, obviamente, de imunidade, porque nós estamos falando de doenças autoimunes, não autoimunidade, né? Então a gente vai falar de imunidade, obviamente. Eu não, né? A doutora Cláudia, que eu vou ser o entrevistador. E no final nós vamos falar, até porque desses acontecimentos, hoje é dia 20 de março, acontecimentos de 19 de março, em relação a possíveis medicamentos, tal, que são medicamentos que são mais utilizados na área da própria doutora Cláudia, que é a reumatologia. Então, muito bem-vinda, vou chamar de Claudinha aqui, mas muito bem-vinda, muito obrigado por dispor a falar com o povo aqui, que deve estar todo mundo enlouquecido só pensando em coronavírus, e a gente vai desviar aqui para falar de imunidade e falar de doenças autoimunes, porque tem um grande público de autoimune que deve estar cagado nessa hora aí, sem entender muito bem, né? Obrigada pelo convite, Vitor. Já vou dizendo que, apesar de eu morar na Bahia, você já percebeu que eu sou paulista, né? Porque vão perguntar por que eu falo assim, né? Que eu não consigo mudar meu sotaque. E eu achei muito interessante, eu acompanho você há muito tempo, né? Já fiz um curso seu, inclusive. A primeira pergunta que me fizeram quando eu coloquei no meu Insta a chamada, né? Foi: você agora é uma reumatologista que não prescreve mais medicação? Não é isso. Não é isso, né? Porque não é isso. Eu sou uma reumatologista tradicional, eu sou uma médica tradicional, né?
mas eu acho que talvez eu não tenha um olhar tão tradicional para a vida, então eu sou muito observadora. Eu gosto de observar, né? Eu gosto de observar os acontecimentos. Eu acho que esse é o propósito da nossa live hoje. Não é nem falar de enzima, não é nem falar de ciclo, porque isso você repete muito, né? Então eu acho que assim, quem te acompanha está muito por dentro dessas coisas, de que você está atento aos ciclos, aos ritmos, a tudo que se relaciona à fisiologia, né? Até na live com o Luciano que você fez esses dias, vocês falaram, vocês são especialistas em fisiologia, né? Eu brinco com os meus meninos que eu sou médica de gente, né? Então, a reumatologia, ela é muito isso, é você olhar as doenças dentro de um consenso, mas você olhar a individualidade, que é o que você fala em termos de genética, mas a gente olha a individualidade clinicamente, né? Então, existe um consenso para todas as nossas doenças, porque hoje a reumato está muito bem estruturada nessa questão de consenso, mas nem todos se apresentam da mesma forma clínica e nem todos vão responder do mesmo jeito aos mesmos remédios. Tanto é que para a artrite reumatoide nós temos só de biológico mais de 9, né? Biológicos, ou seja, a inflamação ela é muito mais ampla do que a gente mostra. Se você mostrar um desenho de interleucina, você sabe, enlouquece, né? Então, assim, tentamos hoje atingir alvos para que seja feito o tratamento, né? Então, assim, a reumatologia é uma especialidade clínica, é uma especialidade que você tem que ter atenção no que o paciente te conta, de tudo e de todas as áreas, porque muitas vezes o paciente ele vai no médico e ele fala, eu vim porque eu tenho uma dor nesse dedo aqui. O reumatologista já logo pergunta, e como é seu olho? Tá seco? Sua boca é seca? Quando você chora, sai lágrima? Eu, quando faço essa pergunta, quando você chora, sai lágrima, eu já penso logo, nossa, vai me achar uma maluca, né? Já falo assim, não é pergunta de maluco, não. É porque tem uma doença que tem relação com secura nas mucosas e tem parte articular, né? Então, assim, muitos até se assustam com a anamnese que a gente faz, porque ela é muito mais ampla, né? Infelizmente, hoje, eu acho que para a gente fazer essa medicina, você tem que dedicar tempo ao paciente, né? Eu sou uma pessoa que eu demoro nas consultas, eu sou até fama de atrasada, atraso mesmo, porque quando está na minha frente o principal da minha vida é o paciente que está ali, né? Então tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais, tem gente que você tem que puxar a informação de uma, assim, de com saca-rolha, né? Então a reumatologia, ela é, dentro das especialidades, ela tem uma vertente da autoimunidade muito grande, né? E que quando o paciente se apresenta assim, também ninguém tem coragem mais de mexer nesse paciente. É um paciente que ele fica estigmatizado, porque até a própria fibromialgia, que não vou falar questão de autoimune, mas assim, é muito comum para a gente, mas quando você define, eu tenho muito cuidado com isso, quando você define um diagnóstico de um paciente, aonde ele vai, ninguém mais mete a mão. E tudo na vida dele, a partir daí, é por causa desse diagnóstico. Então, ele não pode mais ter diarreia, porque ele tem fibromialgia. Ele não pode ter dor de cabeça, porque ele tem fibromialgia. Então, se ele tem fibromialgia, ele é pitizento. Então, ele não pode ter mais nada. Então, às vezes, eu perco muito tempo com o paciente para conversar e para explicar como ele se comportar diante dos outros, como ele se comportar diante dos sintomas dele, né? Mas como é que vocês enxergam, Claudinha, esse aumento, assim, assustador, absurdo, esdrúxulo, da quantidade de autoimunes, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos na mesma faixa etária. Quando a gente era criança, a gente nunca tinha ouvido falar praticamente. Eu ouvi falar pela primeira vez de uma autoimune de uma colega minha, que foi assim, a única no colégio, e é um dos maiores colégios aqui de Rio Grande do Sul, a única do colégio, que tinha lúpus, né, cara? Desenvolveu lúpus. Então era uma coisa assim, depois que acabou o colégio ainda, tal. Por que a reumatologia? Eu sei que a gente não tem muitas respostas, mas dentro da reumatologia, porque na minha área, né, a gente fica tentando encontrar causas, assim, lá do nascimento, aquela história, né, enxergar o que será que foi feito antes do nascimento, durante a gestação, aqueles fatores genéticos, epigenéticos, mas na reumatologia, existe alguma linha?
eu vou te falar um pouco dentro da reumato, mas tudo que eu falar, obviamente, vai estar com o meu olhar, né? Tá, sim. Então, É o que eu eu quero. enxergo assim, eu enxergo assim, ó, antigamente, se você observar, seus colegas não tinham lúpus, mas talvez tivessem muita gente com febre reumática e todos tomando bezetacil. Então, antigamente, como não existia reumato não dá muito dinheiro, né, Vitor? Se você for falar em medicação hoje, é até onde a gente está procurando uma forma de melhorar o financeiro, mas a especialidade clínica, ela não te dá muito lucro. Então, ela não era muito, não era queridinha, né, da medicina. Então, antigamente, muita gente tinha dor articular aí vinha um aslo de 400. Pronto, febre reumática, bezetacil. E bezetacil o resto da vida. Né? Então, assim, muitos pacientes foram erradamente diagnosticados como febre reumática. Hoje, quanto é que você vê de febre reumática por aí? É muito menos do que se falava antigamente. Quantas pessoas tomam bezetacil por aí? É muito menos do que antigamente. E aí, na minha visão, o que eu acho que aconteceu, eu acho que isso é um pouco histórico. Isso é que acho, né? É um pouco histórico no sentido assim, como era a nossa alimentação na nossa infância, nós passamos por um processo todo de industrialização que a gente desconhece, né? Então, como é que isso veio mexendo no nosso organismo? Como é que isso veio startando o que a gente já tinha geneticamente determinado, né? Eu pedi para os Então, eu pacientes, acho né? que Nós estamos inaugurando as doenças familiares que a gente nem sabia que a gente tem, né? É como se a gente vem com um exatamente, piano, que nós estamos tocando diferentes teclas, né? é, Geneticamente, que a gente nunca ia tocar daquele jeito, né? E é, realmente o hábito, a alimentação, ele vem contribuindo hábito muito, né? Mas isso é alimentar. uma visão de Cláudia. Isso é uma Mas visão isso de é uma visão Cláudia. da Cláudia, da doutora Cláudia, né? É, Por que é. que eu nunca vejo, e é muito difícil de brigar com isso, Claudinha, eu tenho que te perguntar, primeiro eu tenho que te perguntar, só para explicar para as pessoas, por que que se dá, né? Para eles entenderem o que que acontece dentro do corpo, para que assim, eu tenho doença autoimune, né? O que que se dá? O corpo ataca ele mesmo, mas como é que isso acontece assim de uma forma fácil de ser entendido? O que que tu explica para o paciente? Olha, teu corpo está Eu vou, te agredindo. eu vou explicar como eu explico para o paciente. Você tem uma genética ou uma predisposição genética, né? Tá ali marcada, e você tem os gatilhos. Esses gatilhos, eles são múltiplos. Então, como é que vai ser? A sua própria alimentação, o seu sedentarismo, a possibilidades múltiplas de você pegar uma infecção, seja bacteriana ou seja viral, Estresse. estresse, né? E vícios, né? Tabagismo. Tabagismo é um grande gatilho nas doenças reumatológicas. A gente sabe exatamente por que o cigarro. Porque quando você fala de cigarro, você só lembra de nicotina, né? Mas qual é o componente do cigarro que starta? A gente não sabe exatamente isso, mas ele é um grande gatilho, né? Eu separei depois até umas coisas que você vem falando com frequência para te falar como é que eu penso isso dentro da reumato. Por que é bom mudar ou por que o que não faz diferença. Então, assim, nós temos as nossas predisposições genéticas e os gatilhos estão aumentando. Aumentando dentro da alimentação, aumentando com o ritmo acelerado das pessoas, aumentando com a quantidade de vírus apresentado aí. A gente teve recentemente, está falando de coronavírus agora, quase que eu falei, nossa, que alívio que ele não está dando artrite, meu Deus. Porque assim, a gente teve um surto de chikungunya aqui em Salvador, eu atendia 5, 6 pessoas com chikungunya por dia. Teve uma hora que eu falei, não, eu tô com o meu olhar viciado, não é possível que eu tô atendendo uma quinta pessoa no mesmo dia com chikungunya. E crônica, né? E há 10 anos, quem falava disso? Né? Então, assim, eu acho que os gatilhos, não sei se eu vou viajando aqui, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que Sim, assim, mas é isso que está startando, né? A gente sabe é, que isso está fazendo com que as pessoas desenvolvam aquilo que elas têm ali dentro. Então, excesso uhum, de alimentos industrializados,
a gente tem o próprio estresse do dia a dia, ou seja, desregulando nossos hormônios. A gente tem o nascimento, tem aqui o jeito que as pessoas nascem, né? Essa falta Sim. do contato com a vagina da mulher quando nasce, né? E a primeira translocação bacteriana, tal, fazendo com que o intestino fique realmente mais frágil, né? Ao longo da vida, para poder responder a esses Uhum. alimentos que a gente vai ingerir errado, né, Claudinha? Durante a vida, e todo mundo, todos Uhum. nós passamos Uhum. bastante por isso, mas isso, eu sei que tu pensa assim, mas e a reumatologia, tradicionalmente, ela não se atém muito à questão de assim, que o alimento pode fazer tão parte disso, ou já existe uma corrente forte? Eu acho que forte não, porque a Não, gente né? tá muito amplo, mas eu acho que o pensamento, eu até te mandei esses dias um, Uhum. um slide, a slide é coisa de velho, né? Uma É foto slide, uma foto. de um curso que eu fiz esses dias, foi um curso de revisão para reumatologistas, né? Então, um curso básico. E dentro do curso básico, uma sinalização de que isso está mudando. Eu acho que a gente cresceu muito em termos de diagnóstico, fazer os consensos para você categorizar as doenças e você conseguir ter um alvo melhor e perder um pouco essa coisa da onde começa, né? Da etiologia. Então, assim, muita dos estudos vem a etiologia desconhecida. Então, você tem uma predisposição, você tem um gatilho. Junta, vem, promove a doença. Mas, assim, a etiologia, para dizer assim, isso causa isso, não tem muito bem definido e muito claro. Difícil. É muito São ruim isso múltiplos, daí. né? E Além de ser aí, quando a múltiplas, gente e é não muito tem, ruim. quando a gente não É, tem uma causa, nós temos que ficar, aquela velha frase, né? A ausência de evidência não significa evidência de ausência, né? Ou seja, nós é, temos ausência de evidências claras, porque realmente é muito complexo, né? Nós estamos pensando de é múltiplos muito fatores. complexo, é muito Se eu tenho complexo. essa ausência de evidências nítidas, É. isso não quer dizer que eu não tenha uma evidência que exista uma ausência de vários estudos. E aí é que é o grande E eu problema, vou né? Porque extrapolar para outra coisa, o que você está falando. Que o paciente vem com a expectativa, inclusive no consultório, de que a gente evidencia a doença dele no exame. Isso é muito grave, porque a ausência de evidência no exame não significa que ele tem. E não significa que a dor dele é psicológica, porque também quando fala psicológico já dá a entender erradamente que ele não sente e que a culpa é dele de sentir. Entendeu? Então, assim, eu já é muito bom quando você senta na frente do paciente, depois que você organiza os diagnósticos na sua cabeça, você sentar e explicar para ele o que ele tem, da onde vem, se você conseguir, né? E o que ele pode fazer para melhorar. E que não necessariamente não ter no exame, ou então erradamente, tudo que se tem no ultrassom, porque ultrassom hoje é super difícil, né? Você pega um ultrassom, faz um ultrassom de punho, já dá lá espessamento do nervo mediano. Aí você já, então tem o síndrome do túnel do carpo? Calma, não é porque tem ali que você tem, a gente tem que juntar as coisas. É o que você sente com o que a gente acha e complementa. Porque se você estiver no interior da vida, é clínico. Você não pode se basear somente, você tem que primeiro ser a clínica. E se você não puder ter nada de estratégia de exame complementar, você vai ter que se basear nisso. Então, assim, a ausência de evidência no próprio exame também não significa que você não tem, né? E tem que ser tratado da mesma forma, nem que seja com psicoterapia, pois é. né? Mas e assim, Claudinha, vamos pegar. Pô, eu tenho medo de ter. Qual é a visão dentro da reumatologia? Eu tenho medo de ter doenças autoimunes porque estou vendo que muita gente está tendo, não tenho familiar, tá? Ou então eu tenho medo de ter porque eu tenho um familiar, tá? Normalmente, aí a visão dos pacientes me relatam, tá? Eles vão Uhum, procurar um colega reumatologista teu. Olha, eu quero uhum. avaliar se eu tenho. De repente, vão fazer alguns exames e não apresentando nem queixa, nem sinal, nem sintoma, nem Isso exame, acontece muito. quando é realizado algum exame, quando, né? Porque às vezes não tem indicação de fazer, o que acontece? O reumatologista vai virar para o paciente e falar assim, vai para casa e o dia que aparecer algum sintoma, tu volta aqui.
Ou seja, Então, se fode aí, tipo assim, né? Se fode aí, não tenho nada é. para te fazer contigo. Vida normal, E né? vida normal. Vida E nem normal, sequer. o que é normal, né? Se fode aí, né? Ah, um É. dia que tiver volta. Ah, a gente sabe hoje, né, que pelo menos, né, eu sei que não é obrigação nossa, nós médicos, entendermos de alimentação. A gente não tem essa obrigação, não é muito Uhum. nem a nossa dinâmica dentro, às vezes. Eu sim, né, mas estou numa área completamente diferente. Mas o porquê que ainda tem uma restrição tão grande, especialmente em algumas áreas, como a reumatologia, ah, eu sei que não é o teu caso, em encaminhar pelo menos para um nutricionista funcional, para que, Nossa. uh, tendo certeza de que isso faz muita influência, não tem como não fazer, por Não. que não enviar então para um nutricionista funcional, pelo menos para orientar uma alimentação que seja preventiva de doenças autoimunes? Veja bem, quando eu falo isso, gente, eu estou assim, preventiva de doenças autoimunes. Aí um nutricionista vai Na fazer, verdade, e aí ele vai para o médico. é uma nutrição geradora de saúde, potencializadora de saúde. Eu Pois é, penso aí assim. esse mesmo paciente vai lá, né, fazendo uma suplementação, às vezes complementação de alguns nutrientes que possam estar faltantes, com uma suplementação ou do nutricionista funcional ou de alguém que trabalhe com isso, vai voltar ao seu reumatologista e geram isso assim, é muito frequente. Eu sei que talvez tu não tenha contato com isso, né, Claudinha, porque provavelmente tu olha com outros olhos, até a Claudinha é a esposa do Fábio, que é um puta de um cirurgião de joelho, é um ortopedista que também trabalha com a área nutrológica, com atletas, né? Então ele trabalha com suplementação também. Mas esses pacientes nossos, ou dos nutricionistas, ele chega no reumatologista, o reumatologista fala assim, isso é tudo placebo. Esse negócio É. aí não adianta para nada, não funciona para nada. Por que essa resistência é tão grande se é uma coisa que não custa nada, né? De melhorar a alimentação, Funcional. sabendo que isso vai prevenir, vai ajudar a prevenir doenças como um É. todo. Inclusive doenças autoimunes, que são doenças crônicas. Tu consegue entender o porquê dessa restrição? Eu não sei. Eu consigo entender assim, Vitor. A gente tem uma formação extremamente tradicional e para você ampliar essa estrutura tradicional, você tem que ampliar seu olhar para a vida. E também você tem que ampliar seu olhar para coisas além do que o paciente te procurou. Então, eu te procurei, quando o paciente procura, minha mãe tem uma artrite reumatoide e eu preciso ver se eu tenho uma predisposição. O que o reumatologista faz? Ele pode, na verdade nem precisaria, mas ele vai é, fazer um screening de anticorpos, né? Então, a gente vai pedir o básico de ver hemograma, função renal, função hepática, o tireoide e ver os anticorpos. Aí você vai pedir FAN e os outros anticorpos, fator reumatoide, anti-CCP, anti-HLA, enfim. Você vê, vamos supor, deu tudo negativo, você fique tranquilo que você nunca vai ter. Não, mas não é assim, né? Então, assim, nesse screening, você pode orientar o paciente e falar assim, olha, dentro do seu exame de laboratório, você provavelmente tem isso muito superficial, porque se você for lá para o seu teste genético, já é outra coisa, né? Que eu não tenho muita possibilidade de fazer dentro do meu consultório pelo público que eu atendo, né? Mas, fazendo esse screening de anticorpos, vamos supor que venha um anti-CCP positivo, reagente, mas a paciente ainda não tem sintoma, mas a mãe tem artrite. Então, ali já me dá um indício de que ele tem uma predisposição maior a desenvolver. E se ele lidar com esses gatilhos no dia a dia, se ele não tomar cuidado, a chance vai aumentando, né? É a mesma coisa que a gente vai na osteoporose. Se você extrapolar, é a mesma coisa. Você tem um familiar, uma mãe ou uma tia que já teve uma fratura ou que tem osteoporose, a chance de você ter osteoporose é melhor. Então, você tem que prevenir agora, de pequeno, e pensando em ganhar a massa óssea, né? Então, a mesma coisa para doenças autoimunes nesse sentido. Então, dá para você fazer um screening, mas estando tudo negativo, não significa que você não vai ter. Por quê? Porque tem espondilite com HLA27 ausente, tem artrite reumatoide com fator reumatoide negativo e com anti-CCP negativo. Então, não significa que não terá. Aí entra o momento de você bater nas teclas da qualidade de vida, do estilo de vida, né? Que aí a gente
Que aí Isso. eu vejo assim que muitos médicos, e não é na reumato, eu acho que isso na medicina, então a gente já não é para mim. Deu tudo negativo, já não é para mim. Porque acaba a Pois, consulta, acaba o trabalho, Vitor. mas, pois é, mas Acaba o daí não é para papo. mim. Mas o problema não é É, só não é para mim, né? Tu sabes que mas é isso que se enquanto faz, não é só né? para mim, até tudo bem, né? Mas que pelo menos eu oriente a buscar alguém para prevenir. Ou Exatamente, então que exatamente. eu não tente brigar, né, nesse negócio que a Com gente quem cai faz, na né? primeira conversa que a gente teve aqui. Assim, É, não, então tu não prescreve mais remédio? Não, peraí. Tem pessoas que são fundamentais para remédio, tem outras é, fundamentais para o alimento, para exercício físico, para estresse, para yoga. Peraí, tudo ajuda, né? Agora, eu não é, posso pegar e receber, como a maioria dos colegas que eu vejo, né? Eu recebo esses pacientes, né? Não, eu vou total, para é. lá e o médico fala que isso é bobagem. Eu falei assim, pô, mas se é bobagem, Eu então acho que cai no por terra mínimo você qualquer pode coisa ficar desse calado. indivíduo. Pois é, né? No É mínimo você fica complicado calado, isso. né? Poxa, É. e olha só, eu tenho um gráfico que eu vou te mostrar, Claudinha, que é esse aumento de doenças autoimunes para que as pessoas que estão nos assistindo e não tenham ainda entendimento do grau de preocupação que a gente deve ter. Eu tenho. Tem algum problema? Eu digo, eu tenho preocupação. Tem alguém na minha família que tem? Não, não tem. Ninguém despertou, mas a minha vida também provavelmente ninguém teve essa vida do jeito que eu estou tendo. Então eu tento me cuidar ao Exatamente. máximo, sabendo que o alimento é muito importante e tal, mas o estresse me parece, aí tu me corrige, parece ser o principal gatilho no final das contas, né? Muito. Depois de crise de Você vê estresse em aguda, a pessoa diabetes, né? desperta, né? Em diabetes assim, diabetes é uma doença autoimune. Sim, Quantas pessoas você vê? Um filho saiu de casa para estudar, é, desenvolveu diabetes. Alguém, um familiar morreu. Ela é já verdade. tem aquela predisposição. Tinha como você, sem fazer um teste genético, saber que ela tinha Não, predisposição? não tem. Não, mas foi um gatilho, né? Eu tenho um paciente com artrite reumatoide, Vitor, que eu sei quando o filho dela está usando droga. Porque quando ele começa a usar droga, sem ela me falar, eu comecei a observar a época que ela entrava em atividade. E todas as épocas que ela entrava em atividade, e era uma atividade real, porque eu via nela e no exame, eu falei, ele voltou a usar droga. Porque era tanto estresse para ela que a doença dela entrava em atividade. Entendeu? Depois que ele entrou num ciclo bom, né? Que foi bem conduzido, faz um tempinho que ela tá bem, entendeu? Vai ter outros gatilhos? Graças a Vão, mas Deus. isso para ela era um gatilho muito importante, né? Então, olha só, vou te mostrar aqui do crescimento para as pessoas terem noção do grau de preocupação que a gente tem que ter, inclusive nós, né, que às vezes não temos familiares. Olha o aumento aqui, gente, É. das doenças Eu acho autoimunes, que eu incluindo acho que doenças aí entra celíacas também aumento da capacidade da gente fazer diagnóstico também, né? também, né? Que antes Olha só. era bem subestimado, né? Uhum. Fora todos esses A gatilhos gente que a tem gente um está aumento falando. absurdo, né? É. E aí parece que também o uso excessivo de antibiótico pode ter, principalmente na infância, né? Pode Uhum. alterar essa microbiota intestinal. A gente tem a doença celíaca, que é uma coisa realmente que provavelmente era muito subdiagnosticada, né? Que as pessoas passam aí É, 20 anos, às vezes, sofrendo sem é, ter realmente o diagnóstico. Eu acho que hoje não deve ser sim. tanto. Isso aí é só para chamar a atenção das pessoas que da importância da doença hoje, né? A reumatologia, É, que, como tu disse, né, e era uma especialidade, as pessoas não procuravam muito, às vezes os colegas. Hoje em dia, provavelmente está tendo uma procura muito grande, né? De pessoas é, preocupadas em função desse é, tanto de doença que está aparecendo aí, né? é, é. E me E diz uma tem, e coisa, tem. Não, não pode é, falar. quando a pessoa entrou com medicação, existem diferentes tipos de estratégias, né? É, e para cada doença e para cada. Então, não tem como a gente traçar aqui uma linha, porque cada pessoa vai se apresentar de um jeito diferente, né? Essas pessoas que estão com uso de medicamentos para tratamento de doenças autoimunes, a preocupação delas deve estar te ligando a torto e direito Nossa, aí para saber se estão com a imunidade comprometida, né? também é um momento de descontração, porque essa semana foi extremamente E pesada. aí, Então, pois é, essas pessoas que estão, é, então, vamos fazer uma utilidade pública aqui, que estão utilizando corticoterapia, tá? Ou remédio para corticoide, para qualquer outra coisa, que não doenças autoimunes também, tá? Mas que estão em corticoterapia ou com medicamentos para doenças autoimunes, né?
eles estão, cada classe, eles estão com a imunidade mais comprometida, Claudinha, ou não? Não, estão. São pessoas que usam remédio, que são imunossupressores, né? Então, a gente já sabe que a gente tem que tomar cuidado com o maior risco de infecção, né? A maioria desses pacientes, o risco são de infecções leves, né? Se você for ver todos os trabalhos, são riscos de infecções leves. Uma minoria de uma infecção grave. Então, assim, não são pacientes que, por exemplo, é um grau de acometimento, de baixa da imunidade, que não pode ir numa igreja, que não pode ir num show, que não é esse tipo de situação. Certo. Mas são pessoas que, se você colocar quem não tem, quem não usa e quem usa, o paciente que usa o imunossupressor, e, ao meu ver, o corticoide é o maior problema aí, dentre todos os imunossupressores. Não estou falando assim, ciclofosfamida, ciclosporina, que aí você já entra com uma imunossupressão muito grande, né? Mas, por exemplo, azatioprina, metrexate. Metrexate é um remédio que todo mundo tem medo, mas ele é super fácil de você controlar o uso dele, né? E você varia muito de paciente para paciente em termos de dose, então é muito fácil você controlar. Então, esses pacientes, obviamente, quer dizer, obviamente não, para mim e para reumato, são pacientes que têm que ter um certo grau de cuidado. Mas na reumato a gente já orienta, porque assim, dentro desse crescimento da reumato, entrou muito protocolo de segurança. Então, por exemplo, é difícil a gente ter paciente que evolui com infecção. Por quê? Porque a gente já tem uma rotina de revisar de 3 em 3 meses esse paciente, de controlar de perto esse paciente, de evitar, de orientar, essas questões já infecciosas, entendeu? Então, eles já são mais orientados para isso. Eles têm um risco maior? Sim. Mas não tem que ter um medo maior. E, por incrível que pareça, eles não estão categorizados dentro do grupo de risco, né? Se você for ver, o diabetes está e as doenças autoimunes estão, né? Então, eles têm maior risco, sim. Eles têm que tomar cuidado, sim. Mas não é dessa proporção de estar, por exemplo, fez uma quimioterapia que derrubou toda a imunidade dele para fazer um transplante. Entendeu? É uma situação diferente. Né? Mas e assim, ó, aí sim, o que a gente está orientando, né? O que você perguntou. Isso. A gente está orientando que eles tenham os mesmos cuidados orientados para a população geral, os mesmos cuidados, que sejam postergados o que pode postergar, que não é urgência. A gente está mantendo a clínica reduzida de trabalho, mas funcionando para que esses pacientes eles tenham aonde poder perguntar, tirar as dúvidas, né? E o nosso maior trabalho essa semana foi justamente isso. A gente não está praticamente atendendo, mas a gente está atendendo solicitações de orientação, porque a pergunta é, eu tenho que fazer algo a mais? Eu tenho que tomar alguma vitamina a mais? Aí entra, agora você quer tomar uma vitamina? Agora você quer ter um cuidado? Esse cuidado é sempre, esse cuidado é anterior a qualquer coisa, porque na hora que vem, quando vem a doença, é um remédio que você vai tratar, né? Quando vem a prevenção, vem lá de trás. Então, quem já nos ouviu falando de prevenção, está à frente, na minha opinião. Está à frente, né? Outra coisa que me preocupou com essa questão do Reuquinol, da cloroquina, é deixar claro para os pacientes que se eu tomo Reuquinol, então eu estou mais protegido, então eu não preciso fazer nada? Essa é uma pergunta que eu estou esperando alguém me fazer. Porque assim, eu tenho muito paciente com Reuquinol, porque o Reuquinol nas doenças autoimunes, a hidroxicloroquina é usado para muitas doenças. Eu estou esperando o paciente perguntar, então eu tô segura. Não tá. Claro que não tá. Né? E a hidroxicloroquina, né? Como todo mundo já está, até colegas médicos, é um troço assim, a gente vê o grau de burrice, ignorância e de egoísmo, de tudo que pode se associar. Eu estou em grupos de médicos aí, tudo feliz porque estão comprando caixas de Reuquinol. É um troço assim, inacreditável, né? Não, é um troço fora da curva, né? Mas isso é terror, ou seja, né? e eles estão propagando isso. Agora, assim,
Já vamos alertar aqui. E possíveis efeitos colaterais de pessoas, porque todo medicamento tem, né, tem risco de efeitos adversos, colaterais. Uma pessoa, de repente, começar a tomar um Rohypnol aí porque está começando a ficar resfriado, não sabe se é corona ou se não é, e deixa eu tomar por conta própria. Qual é o risco, Claudinho? A curto prazo, é quase nada. A curto prazo são aqueles efeitos colaterais de você poder ter uma náusea, né, mal-estar, quase nada. Porque os riscos maiores da hidroxicloroquina ou do difosfato é a longo prazo. Porque como os mais comuns são prurido, uma coceira na pele, a questão da retina, né, hiperpigmentar e levar à cegueira, que é uma coisa que eu, com mais de 20 anos de formada, nunca tive nenhum paciente que tivesse problema, justamente por essa questão de segurança que a gente trabalha muito. Então, a gente sempre trabalha preventivamente nessas questões de efeitos colaterais e acaba que não tem, né? E você retira, se der algum problema, precocemente e não vai dar nada. Então, assim, os efeitos colaterais da cloroquina, elas são mais a longo prazo. Não vão ser deletérias usar, por exemplo, tá falando de 500 miligramas de 12 em 12, outras já 400 miligramas, depois 200. Já vi vários esquemas terapêuticos aí. Não vai mudar nada. Pode até ser que seja determinado que para diminuir aí o coronavírus, a ação dele, ele tem algum efeito, né? Mas, assim, os efeitos piores da cloroquina, elas são a longo prazo. Não são né? perceptíveis quando está usando, Não né? são perceptíveis, assim, porque esse uso que está falando é 10 dias, né? Sim, curto. Não vai... Agora também não sei se vai resolver, né? Pois é. Vai gastar dinheiro, não sei se vai resolver. Né? Não, então, e vai assim, faltar para os quem precisa trabalhos, como realmente. você sempre De manda, novo, mesma coisa. vai faltar. Já vai faltar. Já está faltando. Já tem lugar que não tem mais. Exato, parece que está faltando. Né? E o cara que está falta de um tratando dia lá, para o que outro, realmente precisa... porque justamente não é um remédio que ele tem grande estoque em farmácia, porque ele é usado para poucas indicações, né? Dentro da reumato. Para mim, eu prescrevo muito porque eu lido com esse tipo de paciente. Mas não é uma prescrição habitual da clínica médica. Né? E Claudinha, aí extrapolando a diretriz da reumatologia, porque dentro das diretrizes aí definitivamente não tem nada com a orientação nutrológica e tudo mais. Por que a gente... E aí a gente percebe, tu consegue perceber na clínica aí, pessoas que às vezes, claro que nós não temos como generalizar, né? Porque existem graus de comprometimento diferentes, existem doenças autoimunes diferentes, muita gente boa. né? Mas assim, de pessoas que nem necessitam entrar com medicamento, porque conseguem mudar seu estilo de vida e de repente deixam aquela doença ali silenciada, ou então de pessoas que até estavam usando doses de medicamentos, conseguem diminuir e chegar num ponto assim, eu vou testar, doutora, ficar sem porque eu estou tão bem, não sei o que lá. Tu enxerga isso na prática ou tu não chega a enxergar? Eu não enxergo isso muito vindo do paciente. Eu enxergo assim, tô bem, vou parar. A maioria que pensa assim, retorna. A maioria das doenças autoimunes, elas são crônicas e poucos pacientes, é possível, mas poucos pacientes entram em remissão. E quando a gente fala de remissão, a gente está falando da remissão sem medicamento ou remissão com medicamento, né? Remissão é a baixa atividade da doença ou a não atividade da doença, com medicação ou sem medicação. O objetivo maior é que ele entre em remissão sem medicação. Então, esses pacientes que eles pensam assim, eles não mudam o estilo de vida e suspendem a medicação, eles provavelmente entrarão em atividade em algum momento. Às vezes demora 6 meses, 8 meses. Por quê? Porque os remédios, os imunossupressores, eles também não atuam imediatamente. E por isso vem o uso indiscriminado do corticoide. Porque o corticoide ele tem essa potência de ter uma ação imediata. Então, dá um conforto. Erradamente, muita gente passa a usar e nem volta no médico. E os imunossupressores, eles demoram um pouco mais para agir. Por exemplo, a gente nem reavalia o paciente com imunossupressor antes de 6 semanas. Porque ele não teve ação. Então, quando ele para, ele também vai ter um resquício de ação. E que então ele vai ficar 1 mês sem remédio. Ele fala, olha, eu posso ficar sem remédio. Só que daí vem 3, 4 meses, aí entra em atividade novamente.
o que que eu faço no consultório atualmente, né? Primeiro, eu acho que eu faço porque eu faço isso para a minha vida e para a vida dos meus filhos, né? Então, quando você tem uma boa experiência em relação a uma situação, eu acho que compartilhar isso é muito bacana, né? Então, eu tento compartilhar com os meus pacientes a minha experiência pessoal e o que eu acredito, né? Então, quando o paciente vem o diagnóstico, e aí a depender do diagnóstico, não a depender, não é a depender que eu falo isso, mas a depender do diagnóstico, eu deixo um pouco na responsabilidade da decisão dele, que é a decisão compartilhada, né? Então, eu mostro para ele, ó, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho de medicamento puro, e nós temos o caminho de você mudar estilo de vida e, nesse momento, pensarmos na medicação, né, para dar uma melhorada e a gente ir reduzindo. Então, assim, porque quando chega para mim, já chega com muito sintoma, com muita coisa para fazer. Então, assim, nós temos que pensar. E esse estilo de vida também não vai ser, ele não vai conseguir um resultado de uma hora para outra. É uma coisa, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Então, assim, nós temos que pensar a nossa estratégia no início, para eu também te entender como é que você quer evoluir. Então, assim, vou explicar como é que é nosso caminho e ao longo do tempo você vai me dando sinais de que você está comprando essa ideia ou não comigo, né? Então, eu sempre falo que eu mostro para o paciente 4 pilares, a gente até conversou sobre isso, né? Que é a questão da alimentar, né? Que isso é individual e eu honestamente eu só acredito na nutrição funcional. Eu não acredito em outra, eu não acredito em dieta, nutrição funcional. É você usar os alimentos a seu favor e com individualidade. Então, isso é muito importante. Minha filha tem 10 anos. Ela é ávida por doce, né? Então, eu restrinjo, mas também não quero ser aquela mãe que ela vai na casa do coleguinha e rouba doce, né? Então, mas eu percebo claramente que quando ela tem come mais, fica mais presente na vida dela doce, a irritabilidade dela aumenta, é visível. Mas isso você tem que perceber, né? O meu filho já é outra coisa, ele é atópico. A questão do leite, você foi a sua última live, né? Ela até falou de rinite, na questão de que eles não conseguem comprovar, mas eu tirei o leite dele, o leite de vaca, e ele melhorou, né? A criança Só que é incrível. o que eu fiz com ele? Eu fiz ele perceber a melhora. Porque eu não posso, ele tem 13, ele vai fazer 14, eu não posso também falar, você não pode isso. Claro. Filho, vamos fazer isso e você vai perceber se está melhor para você. Ele não está querendo comer mais. Ele não tá, tudo ele olha se tem leite de vaca e se tem lactose. Eu compro um negócio para ele e olha o rótulo, porque ele está se sentindo melhor. Então eu falo para o paciente, a questão alimentar, eu não tenho capacidade de te orientar em relação ao plano terapêutico alimentar, mas eu acho que você deve ir nesse profissional que faz esse tipo de nutrição para te orientar individualmente. Falo de atividade física, que é fundamental. Falo de evitar vícios, tabagismo, etilismo. Estou falando de vícios que a gente tem acesso, né? Não estou falando nem do que é ilícito. Sim, das drogas. E mente, né, Vitor? Mente, cabeça. E como é que você vai tratar isso? Então, você pode ter uma nutricionista para te orientar, você pode ter um educador físico para te orientar, você pode, como você vai tratar a sua cabeça, vai muito, é também individual, porque pode ser por uma religião, ou pode ser por uma meditação, ou pode ser por você dar vazão a você usar, poder fazer coisas que você gosta, dar mais atenção para você e tirar um dia para você, tirar uma hora do dia para você. Tem várias formas, né? Então é muito individual. Por isso que a conversa é importante. Porque você vai sentindo o que é a questão de cada paciente, né? Agora, no meu ver, a alimentação é fundamental. E muita gente fala assim, mas eu como bem. Eu como bem, eu como bem, eu como arroz, feijão, eu como macarrão. Pão integral todo dia. Pão integral.
Eu peguei uma Peito de paciente peru esses light. dias. Nossa, eu já falo logo assim, se você for numa nutricionista, me perdoem as nutricionistas, mas se você for numa nutricionista que te passar blanquê de peru, Meu torrada e Deus. queijo branco de manhã, você não volta nela. Essa aí você já corta, É. entendeu? Porque não é assim, Não, né? para autoimune, então, meu Deus, Deus livre. Tudo que não dá é produto Vitor, industrializado, é comida. é. E assim, no meu dia a dia, se a pessoa não tem possibilidade de nutricionista, a primeira coisa que eu falo é, então como é que nós vamos fazer com você? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o básico. Tire industrializado, tire farinha da sua vida, tire embutidos. Só daí você já cortou um monte de porcaria. Putz, meu Sem, Deus. sem, Meu sem se Deus. você saber o que você está cortando, entendeu? E o açúcar. Exatamente, comida. Tirou Açúcar é danado. industrializado, embutido e açúcar, você já está tirando um monte de coisa que você não precisa. E você acostuma com Mas isso. vou te falar, Claudinha, como eu sei disso, né? Exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, tá? Porque é um troço impressionante o que acontece com esses coitados dos pacientes autoimunes. Eles vão, procuram um médico, entram com uma terapia medicamentosa, eu acho importante e tal, e não tem uma orientação de que o estilo de vida pode melhorar. Aí, Uhum. alguns, por si só, e aí não é culpa do médico ou dele, a pessoa tem que procurar. Hoje o conhecimento está democratizado na É, internet, é, então tem que procurar. O que que eu posso fazer para me ajudar? é. Tá? Alguns por si só, e aí procuram. Às vezes, até sem ir a profissionais, tá, específicos, Dá para vão fazer lá e algumas tem. coisas. Dá, comer comida de verdade. Às vezes o cara não tem condição. E às vezes o cara pega, a pessoa pega e fala assim: não, eu li que o glúten pode atrapalhar as dores. Aí ele tira. E eu falo assim: melhorei das dores, que eu ouço isso todos os dias. Melhorei das Os dores, sintomas, todo 100%. principalmente a questão de sintomas intestinais, né, relacionados. Nossa Senhora. Eu falei assim, pô, senti uma melhora. Resolveu? Não, mas melhorei. Que nem teu filho. Me senti melhor. Exato. Não quero mais. Aí volta no É, médico e o que é o absurdo do absurdo? O que que eles ouvem? Cuidado que tu pode criar uma doença do intestino agora, uma doença celíaca. Eu é, não sei de onde é que eles tiram é. essa ideia aqui. E segundo, isso é bobagem, volta a comer para não criar um problema de alergia. Puta que eu pariu, por que que os médicos falam uma coisa Não dessa na sei. reumatologia? Pô, a pessoa está se sentindo melhor sem aquele alimento, não faz falta nenhuma na vida, a não Não, ser não pelo faz diferença sabor, nenhuma. né? É É, inacreditável, né? pelo Eu não sei o que prazer, Vitor. Eu acontece. acho que essa questão de alimentação entra na questão do prazer, né? Você deslocar É, prazeres, né? Em vez de você fazer uma coisa que gosta, você vai comer uma pizza. Você vai comer uma. Eu não sou contra comer pizza, entendeu? não é nem Mas eu. é. Mas você Mas vai tem comer casos uma e coisa. casos, né, Claudinha? Tem casos e casos. Tem Tem casos e pessoas casos. que realmente E, não dá para extrapolar demais. A pessoa sente. Bom, eu tenho muitos, né? Muitos casos, inclusive eu sou um cara inflamado. No momento que uhum, eu exagero um pouco em determinados alimentos, eu tenho uma predisposição genética a inflamar. Eu tive que entender, cara, natural, eu vou sentir dor. Para mim não dá, então, porque eu faço exercício é, físico todos os dias. E não só é. dor, né? Eu Uma, tenho dificuldade de teve fome. um, teve quem me conhece há muito tempo, eu tive uma fase mais gordinha, e aí todo mundo fala, você emagreceu. Aí eu fui pensar, né, o que que eu fiz? Porque eu gosto de comer, eu sou comilona, minha família é comilona, né? E o que que eu fiz que deu essa impressão? Porque eu tô com o mesmo peso. Aí, peso, né? Que é diferente, peso de balança. Então, o que que eu fiz que dá a impressão que eu emagreci? Primeiro, eu faço musculação, né? Eu não sou atleta, mas eu não gosto de musculação, eu não gosto de fazer. Eu chego na academia, eu tenho raiva Nem quando eu eu. tô da musculação. Eu vou. Eu vou, às vezes eu posto para eles verem que eu faço também o que eu digo, né? Mas assim, ali é meu remédio. Então, assim, eu melhorei minha condição muscular, eu parei de comer açúcar e parei de comer aquele açúcar escondido nos alimentos, né? Parei de comer açúcar e diminuir carboidrato, diminuir. E descobri que eu não gosto tanto. Quando você para de comer uma coisa, você come por aí, eu descobri que eu não gosto tanto daquilo. Então, assim, deu a impressão que eu tô muito melhor, mas foram mudanças que eu vim fazendo ao longo do tempo, por ouvir você, por ouvir, por ler, por ver um trabalho, entendeu? É E aí desinchar, né? A pessoa desinflama, desinchar. né? É. E vou te falar, eu tenho algum sintoma, eu sou extremamente saudável. Se eu for pensar num sintoma, eu não tenho nada muito visível. Mas
eu melhorei uma situação de disposição, de tudo por fazer pequenas mudanças, entendeu? Então, eu não vou fazer isso para o meu paciente? Eu não posso. Não Não posso dá, deixar né? de fazer isso, entendeu? Eu falo para o paciente, todas as vezes que você vier aqui, eu vou te perguntar de atividade física. E eu faço questão de esquecer que eu perguntei para eu perguntar na outra consulta de novo. Porque todas as vezes eu vou falar disso. Então, se você não quiser que eu não pergunte, não venha aqui. Porque eu vou perguntar E toda assim, né, vez. Claudinha, a opção é de cada um, ok? Mas cabe a nós, né, pelo menos Insistir. darmos a opção e insistir, porque às É, vezes o que falta é a pessoa saber, o paciente saber estímulo. que existe um caminho paralelo, né, que pode ajudar É, tanto ao que o medicamento funcione mais, né, a doença responda melhor, ele previna outras doenças, né, porque muitas vezes é aquela coisa de tomar medicamento, ele é muito bom e por um lado ele mascara alguns problemas. Então assim, bom, eu não vou mudar nada no meu é, estilo de vida, porque agora estou sem dor. Não, peraí, cara, alguma coisa te levou a ficar com essa doença. Então, quem sabe tu é, não pensa naqueles fatores que estavam errados na é, tua vida para tu modificar agora, né? é. E sabe o que é muito bacana, Vitor? Que quando você passa a olhar para isso, você passa a ter resultado maior. E você sabe, eu já te falei, eu sou médica de consultório, minha propaganda é meu paciente falar com o vizinho, falar para ir em mim. Eu tenho minha maior Claro. indicação é isso. Minha colega veio aqui e disse que eu tinha que vir te conhecer. Isso aí é a minha maior propaganda. Então, vou te contar alguns casos, por exemplo. Eu tenho uma paciente nutricionista funcional. Ela é nutricionista, está até fazendo medicina. Ela. Ela tem uma doença mista do tecido conjuntivo, que é uma doença autoimune. Ontem eu até falei com ela, porque ela viu que a gente ia fazer a live. Ela teve miosite, então CPK lá alto, usou e teve que fazer ciclo de pulsoterapia, enfim. Hoje ela está se mantendo só com a questão nutricional. Mas aí ela tem o conhecimento e ela tem a disciplina. Isso também é muito importante. Disciplina. Não é a minha maioria dos pacientes, entendeu? Então, ela, eu estou conseguindo fazer isso. Com outra paciente que tem, por exemplo, ela tem uma síndrome de anticorpo antifosfolípide, está com umas úlceras nas pernas. Quando eu fui dosar a insulina dela, estava 51. Aí eu falei, Meu gente, Deus. se eu ficar só focada no imunossupressor, eu vou Não vai. praticamente causar uma imunossupressão para ela fazer um transplante. Porque isso é focada nisso. E quando eu, grosseiramente, no meu conhecimento aqui de inflamação celular, comecei a fazer algumas alterações, comecei a colocar o DHA, comecei a tentar usar estratégias para reduzir essa insulina. Eu tenho foto, eu posso te mostrar para você depois. A úlcera começou a fechar. Só que aí ela teve um problema que ela teve que mudar, parar de fazer umas coisas. Ela me disse, doutora, quando eu parei de fazer, minha úlcera voltou. A úlcera começou a falar, tá doendo demais. Eu falei, por quê? Ela falou assim, é porque eu tava tendo enjoo, aí fui comer um pãozinho francês, tô comendo porque eu tô com muito. Aí eu tenho que comer o que dá. Eu falei, então, você vai comer o que dá, a sua úlcera, Concordo. entendeu? E aí, se você não fizer isso, vai acabar que eu vou ter que aumentar o remédio. E ela já tá com muita imunossupressão, né? Então, assim, eu preciso convencer de que existe um caminho para ela também me ajudar. Porque se ela fizer esse caminho, vai ser mais fácil para mim, né? Vai ser mais barato, porque o remédio é caro, né? Agora, essa disciplina de você alcançar com o seu paciente também é muito difícil. Então, eu acho que, assim, Difícil. dificilmente eu vou ter um paciente como essa minha nutricionista, como é Luciano, por exemplo. A história de Luciano, a história de espondilite, essa história não é para qualquer um, porque ele é Uhum. extremamente disciplinado, né? Então, ele é uma exceção, É, né? Ele conta a sem dúvida. história dele como um bom incentivo, mas ele é uma exceção. Então, eu Claro. acho que, assim, quem tem espondilite, se ouvir um pouco, vai ter grandes possibilidades, mas essa disciplina que a gente vai criando, por exemplo, assim, que eu sei de eu não faltar à academia, de eu não faltar na musculação, é pessoal, né? Sem dúvida. É isso. Imagina É, eu no consultório. deixa eu, assim, ó, que agora.
Agora, aqui o Insta vai nos bloquear daqui a pouquinho, né, em função do tempo da live, que eles dão um limite aqui de tempo. Então, gente, eu vou ter que aproveitar ao vivo ainda para agradecer a doutora Cláudia Costa aqui por ter disponibilizado o tempo dela, precioso tempo dela, de estar com a família, de estar trabalhando, para estar aqui com a gente, para explicar para vocês um pouquinho dessa visão um pouco mais, além de humana, um pouco mais atualizada, eu considero, sobre a ótica das doenças autoimunes. Essa live vai ficar gravada aqui no Insta durante essas 24 horas, e para vocês que estão assistindo aqui no Facebook e no YouTube, vocês vão poder compartilhar ela com a família de vocês, tal, com os familiares, e principalmente, eu peço para vocês, aqui vocês têm uma tarefa que é fundamental, disseminar isso para pessoas que têm doenças autoimunes e para pessoas que têm familiares com doenças autoimunes, que são esses os que mais vão se beneficiar nesse momento, e enxergar que existe um caminho que pode também auxiliar a eles terem mais saúde, ou às vezes diminuir dose de Auxiliar. remédio, ou não diminuir dose de remédio, mantendo o remédio e mantendo melhor qualidade de vida, né? E melhores sintomas. Claudinha, muito obrigado. Vocês aqui do Instagram, o Instagram da Claudinha está postado no meu último post, que é esse post que eu anunciei a nossa live, né? Que é @DRA, né? De doutora abreviado Cláudia Costa, reumatologista. É grande, mas é só clicar em cima ali, sigam a Claudinha, indiquem ela aos pacientes todos aí de Salvador, para que tenham um atendimento diferente e consigam ter, então, uma visão um pouco mais ampliada aí das doenças autoimunes. E, por favor, Claudinha, me mande um beijo para o seu querido marido, que só fala para ele não apaixonar, que ele gosta dos beijos e tal, de homens Ele mesmo, falou que tá? tá com ciúmes, que ele quer uma E live com você. obrigado, valeu, obrigado por estar aí, tá? Com a gente, muito obrigado. Obrigada a você, viu? Obrigada. Tá? Beijo, Vitor. Beijo no Miguel. Valeu, oh, pode deixar. Valeu, gente, foi. Tchau.